E assim a gente começa, então, o nosso terceiro bloco, que vai tratar sobre soberania, com dois convidados muito especiais, né? Ela sofreu na pele o desmonte da nossa democracia, passou pelo golpe e segue em pé de luta, sempre presente e muito atuante em todas as bandeiras, né, progressistas e da esquerda. O quinto mutirão digital Lula Livre tem a honra de receber na nossa live a presidenta Dilma Rousseff. Seja muito bem-vinda, presidente. Uma honra estar com você aqui nessa tarde. Eu também tenho muita honra de estar aqui com vocês nesta tarde, nesse mutirão Lula Livre. E quero dizer para vocês o seguinte: um grande abraço para o Pedro Camarão e para a Nina Fidelis. E vocês têm um papel muito importante nessa luta. Todos muito nós. Obrigado, presidenta Dilma Rousseff. É uma honra para a gente receber a senhora aqui. Eu aproveito para chamar um outro líder que também nos inspira muito, que é o Leonardo Boff. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Peraí. Isso, que bom te ver. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Dilma. Que bom. Prazer em te ver. Bom vê-los todos e todas. Vou começar fazendo uma pergunta, então, para a presidenta Dilma, que foi alvo de uma das maiores violências recentes da democracia brasileira, né? Foi papel central no que a gente chama de golpe, né? Que foi o impeachment injusto, num processo que inicia, né? Muita gente diz que se iniciou ali uma escalada de ataques a direitos sociais, às liberdades, a criminalização da política, um afastamento da população da política, uma negação à política, né? E a prisão do presidente Lula, que culmina no avanço do autoritarismo com a eleição do Bolsonaro, né? Eu gostaria, assim, depois todas essas águas passadas, né, que estão tão presentes, assim, nas feridas de todos os brasileiros, como que a gente pode classificar a democracia atualmente no Brasil? Olha, eu acredito que se a gente entender o que acontece na erosão da democracia, que tem início com o golpe de 2016, o impeachment fraudulento, e passa pela prisão do Lula, e passa também por toda a manipulação da campanha de 2018, tanto com as divulgações do Sérgio Moro, quanto com todas as iniciativas que foram tomadas contra o Fernando Haddad, para impedir que o Fernando Haddad se elegesse depois que eles interditaram de forma vergonhosa o presidente Lula. O que acontece? Esse processo de erosão da democracia, eles sistematicamente vêm negando que não há uma crise da democracia no Brasil, mas há uma crise. Eu sempre faço uma imagem de fácil assimilação, porque eles dizem, não, golpe e ditadura ocorreram em 1964. Eu faço a seguinte distinção. Vamos imaginar que a democracia é uma árvore. E na ditadura de 1964, você também tem o primeiro ato, que é a própria entrada dos tanques nas ruas e o início dos processos, né, de tortura e julgamento, até que há o fechamento em 1968. Então, é como se a árvore da democracia, imaginando que a democracia é uma árvore, fosse cortada pelo machado. E aí elimina-se explicitamente direito de voto, direito de organização, de opinião e de imprensa. Então, eles dizem, mas não houve isso em 2016, nem depois com a prisão do Lula, nem com todas as questões relativas ao absoluto comprometimento da eleição do Haddad. Houve sim, é de forma diferente, é o chamado, é uma forma diferente de golpe de Estado, que cria e enseja o estado de exceção. O que ela faz? Ela corrói a democracia. A árvore da democracia, ela é atacada por fungos e por parasitas. Quem são esses fungos e parasitas? Começa sendo, né, toda aquela desestruturação que a Lava Jato engendra, né, com o lawfare,
com uma forma de destruir, né, dos pilares da democracia. Todos são iguais perante a lei. É um elemento fundamental da democracia. O golpe de 16 destrói um dos fundamentos da democracia, que é a soberania popular. Ele destrói a participação, o respeito à participação do povo brasileiro no processo eleitoral e se complementa com todo o lawfare para interditar o presidente Lula e para perseguir sistematicamente o PT e destruir os partidos de oposição, os partidos de esquerda. Então, você tem claramente o seguinte aspecto: se mantém o aspecto liberal da democracia, mas se corrói o aspecto popular e democrático. Com isso, se destrói todas as políticas de inclusão social de forma sistemática. Então, nós temos uma democracia no Brasil capenga, ameaçada por um governo que é antidemocrático por excelência, que é um governo fascista, neofascista, que é o governo Bolsonaro, que deu provas que não precisamos ser nós a dizer. Ele mesmo deu as provas contra ele. Ele defendeu a intervenção militar, ele defendeu a tortura, ele propôs o fechamento do Congresso e do Supremo. Então, você tem hoje uma situação no Brasil que é uma democracia mitigada, parcelada, muito ao gosto dos tecnocratas, que deram o golpe para enquadrar o Brasil, tanto econômica como social, como geopoliticamente. É por isso que eles eliminam, a primeira medida é o teto dos gastos, elimina os gastos sociais e elimina a possibilidade do povo trabalhador, o povo que mais sofre, o povo que vive em situação precária, ter acesso a uma política que diminui a desigualdade. Ele elimina essa possibilidade e instaura o princípio de que o que importa é o quê? O que importa é uma austeridade que tem só um objetivo: barrar a presença, como dizia o presidente, o povo não pode estar no orçamento. É como eles resolvessem um conflito distributivo soltando, de fato, uma medida bombástica, o teto dos gastos. Então, você tem um quadro democrático no Brasil? Não, você não tem um quadro puramente democrático. Você tem, de um lado, um aspecto da democracia, porque a democracia tem dois aspectos. Tem o aspecto liberal e tem o aspecto democrático. Porque ela resulta, a democracia, como nós a conhecemos hoje, ela resulta de dois tipos de luta contra o absolutismo. De um lado, os liberais que defendem a separação dos poderes, o direito de voto, a representatividade. De outro, os democratas, que defendem o quê? O princípio da soberania. Só o povo tem direito de resolver os problemas de um país. O povo, portanto, está acima dos tecnocratas. A decisão política está acima dos tecnocratas. E a segunda questão é a questão da igualdade. Então, não interessa que nós tenhamos um país com aumento de miséria, não interessa que haja um aumento da fome, não interessa, porque esse aspecto da democracia eles eliminaram. Foi a primeira coisa a ser eliminada, porque tinha de tirar o povo do orçamento. Então, nós vivemos hoje essa situação. Aparentemente, formalmente, se mantém as aparências, mas todas as medidas tomadas para mitigar a relação democrática estão em andamento. E isso fica claro numa das questões principais, que é o Lula. A interdição do presidente Lula, ela tem o poder de colocar em clara preeminência o seguinte fato: não há condições também de igualdade em relação ao direito de ser votado. Então, você
você instaura duas coisas. Você instaura um desequilíbrio jurídico e político. Jurídico. Por quê? Aquela senhora, a justiça, que tem os olhos vendados e uma balança, ela é destituída de todos os seus poderes. O Lula é julgado sem respeitar o princípio da neutralidade do juiz, sem respeitar o princípio de que todos são iguais perante a lei. Ele é julgado assim. E, ao mesmo tempo, em termos políticos, você coloca um adversário que seria o possível presidente da República, do meu ponto de vista, com toda certeza, você o interdita. Então, você destrói esse fundamento básico da democracia, que é o voto popular, porque você compromete a própria justiça para eliminar isso. Então, o Lula representa esse processo que é inaugurado com golpe, que tem o primeiro ato, é que nem uma peça teatral. O primeiro ato é o impeachment sem crime de responsabilidade. O segundo, esse segundo ato, esse primeiro ato do impeachment, acarreta com ele a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto dos gastos, o fim do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, a redução do Bolsa Família, né, o fim do Farmácia Popular. Ele instaura, né, perdas de direitos e modificações institucionais e constitucionaliza a austeridade. Aí, o segundo ato prende o Lula. Como não bastasse prender, julgar e condenar, tem de interditar. Interdita o Lula. Esse é o segundo grande ato. Ele é o ato muito importante porque ele que vai permitir a reprodução desse golpe para os próximos anos e vai ensejar o surgimento de uma figura neofascista, que é o Bolsonaro, que se une aos neoliberais para enquadrar o Brasil, inclusive geopoliticamente, se submetendo aos Estados Unidos do Trump da forma mais vergonhosa e escancarada possível. Presidenta, muito obrigado. Eu queria aproveitar, justamente seguindo nesse caminho, né? A presidenta Dilma já fez para a gente toda a retrospectiva de explicação do golpe e do porquê a nossa democracia está sendo atacada. Eu queria, então, perguntar para o senhor, Leonardo Boff, o seguinte: o Jair Bolsonaro ele faz ataques reiteradamente aos direitos humanos, e isso é uma política de governo, certo? Eu queria, então, que o senhor explicasse, por favor, como a retirada de direitos também reduz os espaços democráticos. Bom, antes de começar a resposta, eu queria me solidarizar com a Dilma. Estão ouvindo? Então, queria me solidarizar com a Dilma, porque nunca é mais para fazer isso, e lastimar profundamente o que aconteceu contra o povo brasileiro, que culminou nessa figura sinistra mesmo na nossa história, que é esse, pelos crimes que cometeu, mais que Bolsonaro, é Bolsonaro. Porque Nero mandou incendiar Roma e tocava cítara, se divertindo. Então, eu acho, Dilma, com toda razão, que a democracia está aqui, mas no mundo inteiro, e especialmente no nosso país. E quando está que nós temos que recuperar o sentido mínimo das palavras. Veja, democracia, o que significa? Poder do povo, demos em povo. O poder está enraizado no povo. Agora já não está mais enraizado no povo. Está enraizado numa força militar. Eu, pessoalmente, acho, Dilma, que já se deu o golpe. Porque 1.300 militares para um Estado, em distintas instâncias do Estado. Então, o Estado é militarizado. E aí ataca a democracia. E aí nós precisamos ao sentido mais originário da democracia, que já os clássicos diziam: tudo aquilo que interessa a todos deve ser
discutido e deve ser aprovado por todos. Isso é o sentido mínimo da democracia. A sociedade é muito não dá para fazer como na Suíça, onde a vila lá todo mundo vota, discute, etc. Então a gente cria a democracia representativa, elege representantes. Só que a democracia ela não se resolve no começo do voto e no fim do voto. Tem que ser uma democracia cotidiana, porque democracia fundamentalmente é participação do povo nas decisões políticas, econômicas, no destino do nosso país, e isso foi tolhido totalmente. O povo está fora disso. E isso é muito claro porque Bolsonaro diz que não interessa a Constituição, não interessam as leis, ele tem lá o projeto que nem é dele, que é a recolonização, é o projeto dos Estados Unidos, que o nosso grande analista Muniz Bandeira, que faleceu ano passado, nesse enorme livro Desordem Mundial, e confirmado por Chomsky, são 3 princípios da geopolítica norte-americana. Um mundo e um império, eles. Segundo, todos os espaços, 200 a 1.000 estações militares no mundo inteiro. Faltava a Argentina e o Brasil, agora já tem. Terceiro, desestabilizar todos os eventuais inimigos. Desestabilizar os governos progressistas, difamar a política como o mundo do sujo, liquidar com as suas lideranças. Fizeram isso. Esses 3 pontos são os eixos da geopolítica norte-americana. Significa a destruição da democracia ao nível mundial e o estabelecimento de outro tipo de fascismo, despotismo cibernético. O que nós estamos falando aqui, uma inteligência artificial que está gravando tudo. Trilhões e trilhões de algoritmos. Eles sabem até o cafezinho que tomei antes. É o desodorante que eu uso, eles sabem. Tudo sabem. Então, nós não vivemos mais uma democracia. É uma dominação mundial, uma espécie de um novo tipo de ditadura dos poderosos. Agora, aconteceu uma lição que veio da Terra, que a Terra é viva, é mãe. Até a ONU decidiu isso em 22 de abril de 2000, só Terra, Mãe Terra, algo vivo. Essa Terra nos deu uma lição, mandou seus vírus. O coronavírus é um sinal da Terra contra os abusos que nós fizemos contra ela e a humanidade. Até saiu um livro meu ontem, o coronavírus, um contra-ataque da Terra contra a humanidade. E é um sinal que ela nos dá, e colocou todo mundo dentro. As potências milícias, com suas milhares de ogivas nucleares, armas químicas e biológicas, destruir a vida por 15 formas diferentes. São impotentes. Para nada valem essas armas. E todos os que eles sustentavam, que era o lucro, que era a competição, que era o individualismo, caíram por terra, porque se nós seguíssemos esses mantos, estaríamos perdidos. O que conta é a vida, não o lucro. O que conta é a cooperação de todos e a interdependência, não o individualismo. O que é não só a competição, mas o cuidado um do outro. Isso que nos está salvando. Os valores que eles negavam estão salvando a humanidade de forma coletiva. Está surgindo uma nova democracia, que eu chamaria uma democracia socioecológica, social, mas que insere a natureza com seus direitos, porque a natureza tem direitos, até a ONU definiu os direitos da natureza, os direitos da terra. Então, nós temos que pensar a democracia. E eu, em lugar, diria o seguinte, aquilo que o Papa sempre repete: não esperem nada de cima, porque vem mais do mesmo ou pior. Então, não adianta esperar desse sistema qualquer tipo de alívio, qualquer tipo de democracia. Será apenas uma massa de votantes, mas que não podem participar, que estabelecem o teto de gasto. Isso significa que impede a criação de uma democracia social. Impede. O povo está fora, como a Dilma disse, ele não entra dentro. E como o Lula repetiu, o novo contrato tem que partir de baixo. Então, o que nós devemos fortificar, e o Brasil é muito rico nisso, e muito sociais, que vivem a partir da participação, da cooperação, de uma economia
ecologicamente sustentável, a produção, cuidado da terra, cuidado das pessoas. Quer dizer, um outro tipo de visão do mundo, baseado naqueles 3 T que ele repetiu na ONU: terra, que é a mãe terra, trabalho, no qual nós não criamos os meios da vida, teto e, finalmente, teto, porque nós não somos como animais que vivem ao relento, precisam de teto. Então, teto para seres humanos, terra para encontrar os elementos e os instrumentos da vida, que não basta a vida, tem que ter os meios da vida, que nós fazemos pelo trabalho. E terra, se nós não preservamos esse planeta, nós vamos ao encontro ao pior. Ele disse 2 vezes: podemos destruir o planeta e toda a vida. Nós estamos sob essa ameaça. Temos que repensar o nosso futuro, uma nova democracia, que inclua a natureza, que venha de baixo, e há muitas experiências brasileiras dos movimentos sociais de negros, de LGBT, do MST especialmente, do sem-teto, 1000 formas de quebradoras de coco, centenas de movimentos, que vivem uma democracia de cooperação entre todos eles. E de baixo poderão vir novos sonhos, a nossa resistência contra o império, que nos quer recolonizar toda a América Latina, impedir nosso processo industrial, sermos só exportadores de commodities, de soja, de minérios, daqui a pouco de água, de terras ricas, que estão exportando navios cheios de terra, porque ela tem alguns elementos que são fundamentais para a nanotecnologia, que é a ponta da pesquisa. Então, eles querem nos definir isso. América Latina e Brasil não pode ter projeto, não pode, tem que estar submetido, alinhado ao projeto do império. E daí a presença deles aqui em todos os sentidos, e o controle que eles têm de toda a informação, de cada uma de nossas pessoas, como controlaram até a vida privada da Dilma, que foi denunciada na ONU, ela teve a coragem de denunciar isso na ONU, coisa que a Merkel sabia, ficou furiosa, mas não disse nada disso na ONU. Então, nós estamos diante de um grande desafio: salvar a vida humana no planeta de forma coletiva. Só podemos fazer como a democracia, como o grande pensador da democracia, Norberto Bobbio, dizia, a democracia como um valor universal, ou como o nosso grande amigo do Brasil, Boaventura Sousa Santos, uma democracia sem fim, que começa na família, começa nas comunidades, no sindicato, em todas as partes, porque é um processo de participação, comunicação, troca, criando juntos o bem comum, coisa que foi mandada para o limbo. Em vez do bem comum, colocar o interesse individual, o interesse corporativo. O comum não existe. Nós queremos o bem comum para os humanos, para a natureza, para as águas, para toda a comunidade de vida. Eu acho que a nova democracia, nós temos que repensá-la. Soberania nossa, sim, tem um projeto, mas soberania aberta, a nova fase da humanidade, a fase da casa comum, de um destino comum. Nós não podemos pensar fora disso. Nós estamos numa outra fase da humanidade. Então, temos que redefinir nossos conceitos para estarmos à altura dos desafios. Eu acho que esses fundamentais é esse: a democracia e a soberania aberta, e a democracia como um valor em todas as, como um modo de viver, de conviver, que é sempre participativo. Não há democracia sem participação. E quando cortam essa participação, como agora cortaram, o povo não entra, a Constituição não vale, uma era pós-democrática, como um grande jurista do Rio, Casara, escreveu um livro belíssimo sobre isso, ido para um outro livro, um Estado sem leis. Não tem lei, é o arbítrio. É o arbítrio. Desse que está lá em cima, pode dizer as maiores asneiras, ameaçar fechar o Congresso, desrespeitar a Constituição, não acontece nada. Então, as próprias instituições que nasceram da democracia estão altamente fragilizadas. Eu às vezes sinto vergonha do nosso país. Vergonha que nós fomos... Perdemos a vergonha, perdemos a alegria de sermos brasileiros. Porque alguém tentou reduzir o tamanho do Brasil ao tamanho de sua mediocridade. Que não ama esse país. Ama e faz reverência, faz um rito de vassalagem ao seu grande senhor, ao Trump. Que Stiglitz e Bauman e Paul Krugman
disseram várias vezes. É a pessoa mais imbecil que a cultura americana já produziu no mundo. A pessoa mais imbecil. Nós achamos que ainda recentemente ele é tão imbecil, tão perigoso, que ele é mais perigoso que o vírus e que o aquecimento global. Porque com essa mania de dizer America first, América em primeiro lugar, não é América em primeiro lugar, ou América. Ele é capaz de fazer uma guerra nuclear para criar um mundo. E ele é perigoso, porque ele é insano. E tão cheio de orgulho que ele pode fazer isso. Ele diz, o grande perigo é esse homem. Daí, para nós, é importante as eleições que virão. E como ele é o imperador do mundo, se impõe, nós deveríamos votar para ver se temos esse homem, porque ele pode acabar com a nossa humanidade. Então, Dilma, olha, concordo com as ideias e tento levar um pouquinho avante, inserindo a dimensão ecológica e resgatar as raízes da democracia, que é povo. Povo que participa, não massa de votantes simplesmente passiva e que depois que elegeu nem sabe quem elegeu, nem sabe o vereador, nem sabe o deputado. Acabou a democracia. Então, lá em cima faz a democracia. É conchavo, nem das elites, porque não são elites, são ricos apenas, imbecilizados. Eu nego o nome de elite, porque elite tem algo intelectual. Eles não têm nada disso. Eles só querem dinheiro e a acumulação que eles têm é uma das maiores do mundo. Bom, muito obrigado. E me alonguei bastante. Mas nós que agradecemos, Boff. Sempre muito bom ouvi-lo. E aí eu vou pegar o seu gancho do que você colocou e um pouco dos elementos que a presidenta tinha colocado sobre não há democracia sem participação popular, né? Não é só uma retirada do orçamento, é uma retirada da vida política. E a gente viveu, obviamente, guardadas as proporções entre golpe de 64 e o nosso, novos instrumentos, fake news, essa invasão de dados, da privacidade, para que fizesse também com que a população se afastasse da política. E a gente tem eleições municipais agora que vão ser em outro cenário, um cenário completamente diferente também por conta da pandemia. Como fazer, tendo esse experimento aí, talvez, das eleições municipais, mas para fazer com que a população se aproxime e se aproprie da política novamente? Bom, eu queria primeiro dizer que eu acho que o Boff é sempre uma inspiração. Escutar o Boff é uma inspiração. Eu acho que ele levantou algumas questões, só queria continuar só um pouquinho para poder depois entrar aí. Eu acho que essa questão que ele mostra, que são padrões éticos, de valores, que têm de ser absolutamente modificados. À concorrência, nós temos de opor a cooperação. Isso é uma questão fundamental. Ao egoísmo, ao individualismo e à busca só do seu sucesso, eu quero resolver o meu problema, nós vamos ter de colocar na pauta a solidariedade. Eu acho que isso que o Boff está falando é muito importante. A participação popular ela é essencial para que as coisas não venham prontas. A capacidade de transformação de um país só tem um jeito de um país se transformar. Ele é que tem de se transformar. Ninguém vem lá de cima e transforma para você. E nós mulheres sabemos disso. Só a nossa luta nos transformará. Só a luta do povo brasileiro transformará esse país. Então, eu acho o Boff é uma perfeita inspiração, porque ele coloca algumas questões que a gente tem de sempre pensar nelas, né? Essa articulação entre valores e ação política, ação social é algo crucial. E aí tem um ponto que ele se destaca entre os outros, que é a questão da nossa natureza, do meio ambiente. E acho que isso ele começou falando pelo fogo e falou do Nero, né, do Bolsonaro. Por quê? Porque, de fato, os incêndios eles são provocados, eles não são devidos a qualquer fenômeno natural. Nunca houve esse nível de incêndio no país. E agora que não tem nem muita atividade econômica, que o país está em crise, não podia estar havendo tantos fogos no Pantanal, na Amazônia. É uma forma
predatória de tentar se apropriar do quê? Da terra amazônica, da riqueza da Amazônia. Não só queimando para fazer extração de agricultura ou criação de gado, mas para extrair minério. Eles sempre olharam a Amazônia procurando minério. E aí a gente vê esse descalabro, que é o aumento do desmatamento e o desmonte, porque eles não só aumentaram, eles desmontaram a fiscalização, porque havia uma fiscalização pesada. A gente sabia que só com ações de comando e controle você conseguia barrar a ação do pessoal que visava explorar a Amazônia para si mesmos. A preservação da Amazônia, para nós, é uma questão de soberania nacional. Não é uma questão trivial. É a nossa responsabilidade perante o mundo. E nós demonstramos ao longo do tempo, e não foi só no governo meu e do Lula, mas esse processo vinha de um aumento da consciência anterior, nós demonstramos que era possível preservar, que era possível reduzir e caminhar para o desmatamento zero. Nós demonstramos isso. O mundo acordou um pouco e fez o Acordo de Paris. Pois não é que o Trump sai do Acordo de Paris e que aqui a única coisa que eles conseguem pensar em passar a boiada? Eu acho que o que vai mudar e que tem de mudar definitivamente nos próximos anos, nos próximos meses, nas próximas décadas, é que nós só poderemos ter um desenvolvimento efetivo, que seja um desenvolvimento baseado na preservação e na expansão do meio ambiente, no trato do meio ambiente, na incorporação da nossa população às riquezas naturais. E um país, ele só vai ter sentido se ele for capaz disso. Não só porque o risco é muito grande de não fazer, mas é porque tem um valor também humanitário, aquilo que o Papa chamou de a casa, né? É a casa humana, é onde a gente mora, que nem se a gente começasse na nossa casa queimar os móveis. Então, eu acredito que o que o Boff falou é muito importante. Queria só concluir um pedacinho. De fato, nós experimentamos os primeiros avanços da tecnologia da informação que vai ser a grande questão do futuro. Sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho, com o problema da inteligência artificial, e sobre a democracia, com toda a capacidade de manipulação que as redes sociais possuem quando usam os nossos dados, se apropriam dos nossos dados para usar em proveito próprio. Não há nada de democrático numa rede social. Quem faz a democracia sempre são as pessoas. A rede é uma tecnologia. Ela pode ser usada para, como já foi aqui no Brasil e nós vimos, para manipular uma eleição, portanto, profundamente antidemocrática, ou ela pode se transformar num encontro entre todos nós, numa espécie de ágora. Mas ela hoje não é isso, não. Hoje ela é fundamentalmente porque há um controle oligopolista das redes. Tá? Basicamente, Facebook, o que eles chamam de FAANG, F de Facebook, A de Amazon, A de Apple, N de Netflix, ou M, porque é M de Microsoft, e G de Google. Esse é um processo terrível, porque ele permite um nível de interferência de um CEO desses. A gente viu a discussão do Mark Zuckerberg com o Trump, dizendo: não, eu não tenho de controlar o fato dele divulgar mensagens racistas pela rede. Então, é necessário também a gente discutir o papel de um Estado democrático, competente e forte, capaz de impedir, diante do poder imenso dessas redes,
porque, na verdade, nesse coronavírus, o único setor econômico que teve lucros expressivos foram eles. Os lucros expressivos estão nesta área. Então, uma coisa é fundamental. E eu acho que o nosso querido Leonardo sempre ele tem essa capacidade de sintetizar esse fato de que é importantíssimo que as pessoas peguem seus destinos com as próprias mãos. A participação é isso, é a capacidade da gente, né, se solidarizar entre nós, né, cooperar entre nós, se solidarizar para transformar esse mundo e para dar estabilidade para as nossas famílias, para os nossos filhos, porque hoje é uma situação propriamente caótica. Quando se deixa a vida e vende-se a vida é normal ter 135 mil mortes? Não é normal. Não é correto que você não preserve a vida do seu povo, não é correto que a gente assista o sofrimento das pessoas só porque não é da sua casa. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que é gravíssimo. E aí eu sei, tá? Eu estou aqui muito também pelo caso que eu sei que o Lula é inocente e que eu sei que o Lula tem uma grande capacidade de transformar e de ajudar a transformar esse país. Eu sei, pela responsabilidade que ele sempre teve com o povo brasileiro e pelo respeito por essa questão sempre de olhar a questão da participação das pessoas. Né? Vou lembrar das conferências, vou lembrar... Aliás, tem uma história muito boa que eu encerro com ela. Nós fazíamos conferências de todas as áreas, né? Começava lá no município, na comunidade, vinha subindo até chegar em Brasília. E aí, uma vez, perguntaram por um daqueles moradores na beira do rio, um ribeirinho lá da Amazônia. Para que servia a conferência? Era sobre população indígena, meio ambiente e preservação da natureza. Para que servia uma conferência? E ele teve uma imensa capacidade de síntese. Ele falou, olha, uma conferência é fundamental para conferir se tudo está nos conformes. Você vê a síntese feita por ele. Ela até rimava. Excelente. Bom, presidenta Dilma Rousseff, Leonardo Boff, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente hoje. Infelizmente, a gente tem que encerrar esse bloco, que foi sensacional. Eu quero dar um abraço no Boff, vocês permitem? Um abraço. Eu te mando um beijo. Eu te mando um beijo para você. Um beijo. Tá, muito obrigado. Muito obrigada, Boff, muito obrigada, ex-presidente, pelo tempo que vocês proporcionaram e pelas inspirações. Com certeza a gente segue aqui com muita boa felicidade para vocês, viu? Tá, vocês bom, tá bom. Tá. Obrigado, beijo. Nina, obrigado, Pedro. Especialmente obrigado, Pedro, obrigado, Nina. Fundamentalmente com essa última questão que completou, arredondou a minha e abriu caminhos novos. Eu acho que isso... Porque a gente não deve pregar otimismo, deve pregar esperança. Nós temos esperança de resgatar esse país, com sua dignidade e soberania, aberta ao mundo, não fechado como uma soberania fechada. Não, aberta, colaborativa, participativa. Construímos a casa comum, não temos alternativa senão isso. Então, muito obrigado, Dilma, pelas suas brilhantes ideias, você sempre criativa. Aberta, sabe dizer muito bem. Obrigado a vocês que intermediaram, Nina e Pedro. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.